cristianismo. Em Agostinho se tem bastante claro essa noção de que a doutrina cristã está pronta e que o que Agostinho faz é refletir em torno dela de uma forma ascensional, buscando se aproximar dos mistérios da fé cristã. Seria um exercício racional em torno da fé cristã. Mas o cristianismo mesmo, ele envolve outras dimensões que estão mais propriamente no campo da prática. Como diz as Escrituras, a fé sem as obras é morta. Não adianta, por exemplo, passarmos horas e horas debatendo cristianismo se não colocamos em prática. É a prática cristã e, sobremodo, a prática da caridade que nos diz realmente o que é o cristianismo. Eu insisto, isso não quer dizer que a filosofia não seja importante, mas que somente deve-se verificar nessa dimensão da prática um diferencial para que possamos entender qual é o lugar da filosofia e qual é o lugar da filosofia cristã dentro desse contexto. Ainda dentro desse contexto inicial que o autor coloca na introdução, de refletir sobre esse casamento ou não da filosofia e da fé cristã, eu me lembro que na época em que eu fazia graduação em filosofia, eu passei por uma situação que se aproxima um pouco do que está sendo dito. O professor, numa disciplina, falava que a Bíblia era um livro histórico, produzido historicamente, e, por isso, um livro da cultura ocidental, e não só ocidental, mas também um livro produzido pelos homens e, como tal, constituinte da cultura geral, histórica, e devendo ser lido por conta disso. E aí eu questionei na época se a Bíblia poderia ser lida sem fé. E a turma toda começou a rir. E, de certa forma, eu já esperava que se começasse a rir. Mas então, quando todos pararam de rir, eu pude então explicar por que tinha feito aquela pergunta, aparentemente para todos tão tola. A própria Escritura nos diz que nós só podemos nos chegar a Deus a partir da fé, a partir da crença em Deus. Então, nesse sentido, a minha pergunta se tornava pertinente, porque ela questionava justamente isso. Se esse livro, segundo o que foi colocado lá pelo professor, era um livro de acesso à cultura geral, porque produzido pelos homens em um momento histórico específico. Mas, se este próprio livro dizia e diz que somente pela fé podemos acessar a Deus, a minha pergunta então se torna pertinente. E aí, voltando a ela, é possível ler, e não só ler, mas compreender a Bíblia sem a fé? E essa é uma questão que, como nós falamos aqui anteriormente, Tertuliano colocou. Para ele, a filosofia seria raiz de heresias, e a sabedoria secular sem a fé, como já foi falado antes, citando aqui o texto novamente, jamais poderia trazer o homem a um conhecimento de Cristo. Essas são questões que ainda hoje permanecem. E, insisto, acho muito pobre, de um ponto de vista argumentativo, simplesmente deslocar essas questões para um campo da teologia e, por isso, não tratadas pela filosofia. Eu acho que existem zonas de interseção, e essas zonas de interseção, elas interpenetram essas dimensões que às vezes são complicadas de tratar entre filosofia e fé cristã.
Muito bem. Uma outra questão também é que se torna, e aqui voltando aqui para o texto do Colin Brown, se torna difícil encontrar filosofia na forma aceptiva que ela passou para a história a partir dos gregos, a partir da sua matriz grega. Se torna difícil encontrar esse termo filosofia no Antigo Testamento. Há talvez alguns esforços no sentido de encontrar isto, por exemplo, no livro de Eclesiastes, ou de uma forma geral em Salomão, mas na forma como Deus usou Salomão para nos transmitir sua verdade, mas ainda assim é muito difícil, porque de uma forma geral, se nós pegarmos o centro do cristianismo, que é o amor, lembremos aqui 1 Coríntios, capítulo 13, de nada adianta se não houver amor, e esse amor é um amor de um tipo específico. Os gregos tinham várias noções de amor, mas como estamos tratando de filosofia, vamos pegar uma que considero muito forte, que é aquela que Platão nos fala na obra O Banquete. Para quem já leu O Banquete de Platão, o amor ele tem uma dimensão de força, uma dimensão de ousadia que vem da divindade, mas ele também tem uma dimensão carencial muito forte, uma dimensão de falta, e é nesse embate de força e carência que o amor nos leva a procurar o conhecimento e a amar o conhecimento, a amar a sabedoria. Me parece que o que a Bíblia nos propõe é já a própria sabedoria. E essa sabedoria nos é garantida não por um esforço nosso. Lembrando novamente aqui Agostinho, esse esforço nosso, ele é fadado ao fracasso, porque simplesmente declinaria em orgulho. Por conta do pecado original, o homem, o ser humano, ele é fadado a uma insuficiência muito fundamental, na qual não consegue, por mais esforço que se faça. É por isso que há aquela famosa frase de Agostinho: os gregos chegaram às portas do céu, mas não conseguiram entrar, porque lhes faltava a noção da encarnação do Logos. Mas, então, o amor cristão, o amor ágape, ele não tem essa dimensão de carência que tinha lá para os gregos, porque justamente esse amor já é garantido por Deus, a partir da graça. Então, Deus nos garante o amor pela graça, Ele nos pede então que nós exercitemos a nossa razão, exercitemos a nossa prática em caridade, para que busquemos conhecê-lo mais em mais, mas porque, sobretudo, já está garantido. Há um movimento também de exercício da razão, Agostinho mostra bem isso, há um movimento de busca a Deus, mas já está garantido no início, pela graça, que restaura o homem, então, para esse movimento. Tratar disso, e o texto do Colin Brown fala sobre isso, pode cair num certo, se não for bem tratado, pode cair em acusações de obscurantismo intelectual. Algo que se verifica muitas vezes, em que o filósofo ateu, por exemplo, diz: você está me explicando, mas no final você cai só numa explicação de fé, ou você diz que o resultado final é Deus, mas você não está argumentando. Sim, obviamente não se está argumentando segundo os padrões argumentativos que ele requer e que embasam a sua cosmovisão ateísta, não é? Mas então é interessante analisar que deve-se ter cuidado com essa acusação de obscurantismo intelectual. Há de se argumentar e bem se argumentar em torno disso. Lembrando então que essa argumentação
cristã, ela diferencia-se em alguns pontos do ambiente próprio filosófico, porque não comporta, por exemplo, dimensões de ceticismo ou dúvida. Lembremos aqui as palavras do Cristo, que seja teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quer dizer, a fé não comporta a dúvida, porque ela nos revela justamente a verdade a partir das Escrituras. Isso não quer dizer que não haja uma dimensão argumentativa. Isso só quer dizer que a essência, que são os evangelhos de Cristo, já estão colocados. E eles nos garantem, nos dão convicção da verdade. No terceiro parágrafo aqui da página 12 do livro do Colin Brown, ele fala um pouco sobre isso. Eu vou transcrever aqui uma passagem, citando o texto, que ele diz assim: a filosofia é uma disciplina intelectual que se ocupa com a natureza da realidade e a investigação dos princípios gerais do conhecimento da existência. Embora o apóstolo Paulo rejeite filosofias estranhas, devemos reconhecer que a fé cristã, inevitavelmente, levanta perguntas de caráter filosófico que sondam as próprias bases de suas alegações. Por que cremos em Deus? Como saber? Qual é a natureza e a lógica das declarações religiosas? Como é o cristianismo em comparação com outras crenças e teorias acerca do mundo? Se a filosofia, por sua vez, se preocupa com a realidade e a verdade, também não pode virar as costas às questões religiosas. Ninguém que busque genuinamente a verdade será desmotivado pelo barulho e fúria da oposição. A longo prazo, o que conta não é o tamanho do barulho feito pelos diferentes lados, mas sim se as ideias e os argumentos apresentados correspondem à realidade. Aqui volta-se novamente àquela questão que no áudio anterior eu tratei, que é a questão da realidade. Se filosofia foi fundada pelos gregos em um período específico da história, e se ela se levantava, sobretudo, a pergunta fundamental acerca do que é o real, uma pergunta de base ontológica, esta pergunta não pode ser abandonada de uma forma tão simples, de uma forma tão rápida. E quando se trata o real, se percebe que um elemento constituinte do real é a fé, esta dimensão tem que ser levada em conta. E tem que ser levada em conta de uma forma a mais complexa possível, porque geralmente a saída da filosofia, digamos assim, técnica, filosofia, digamos assim, hegemônica nas universidades, não em todas, mas na maior parte das universidades do mundo, é que filosofia é algo eminentemente teórico, ela trata da razão e não da fé, a fé seria tratada pela teologia, e aí começam a surgir inúmeros problemas. Não me parece de todo honesto simplesmente dizer isso aqui é fé e porque é fé deve ser tratado pela teologia. Estamos tratando do real. O real tem também uma dimensão quantitativa, não só qualitativa. Quer dizer, todos os elementos devem ser postos na mesa. E um desses elementos é a fé e deve ser posta e deve se verificar a partir da fé como se falar do real. Então é um elemento também fundamental de ser colocado e não deve ser simplesmente excluído. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.